Olha aí o nosso Mauro chegando. Seja Olá, bem-vindo, Mauro. Edgar. Que isso, cara. O Tudo prazer é bem? todo meu estar aqui com vocês. Puxa, é ótimo, estamos Prazer juntos imenso mesmo. estar aqui. Maravilhoso, né? Estou com saudade de você, viu, Edgar? Há tanto tempo Puxa, nós não nos vemos, né, cara? Puxa vida, que pena, né? é Grato verdade, por é estar verdade. aqui mais uma vez. Puxa, é maravilhoso poder falar um pouquinho a respeito de bons ensinamentos, né? Vamos falar um pouquinho a respeito de alguém que nos é muito caro, que a gente lê e estuda bastante, né? Então, eu estou muito feliz, muito alegre mesmo de estar tendo essa oportunidade de participar aqui com você, meu amigo. Maravilhoso mesmo. Olha, Agradeço de coração. poxa, eu que agradeço. Juntos fica tudo melhor, né, Mauro? Tudo melhor, Claro, claro. né? Mauro, vamos aguardar, eu acho que uns 2 minutinhos até todo mundo chegar, Claro. né? Aham. Porque, diferentemente das palestras ao vivo, o pessoal chega antes, senta, né? Aqui a gente abre a sala e aí todo mundo que entra, né? Então é justo. Verdade. Eu estava lembrando, Mauro, Ah, as lives no Insta duram no máximo 55 minutos, perfeito. tá? Ela encerra, ela Aham. fecha a gente falando ou não. Então a É, gente vamos ficar atento. Eu acho que talvez o ideal seja a gente terminar em torno de 16h50, tá bom. tá bom? Perfeito. Então, senão vai fechar e a gente não vai perceber, Tá certo, não é? Edgar. Puxa vida, né? E olha, e essas ferramentas, né? Que maravilhoso isso, né? A inteligência humana, ela favorece em É, muitos aspectos, quando bem utilizada, que se diga isso, né? De um jeito muito sim, é benéfico, né? verdade. E você bem sabe, né, Edgar? Eu tenho feito uso dessa tecnologia para sobreviver. Sou professor, né? Tenho Sim, lecionado bastante, feito videoaulas, né? Tudo online. Então, puxa é, vida, que bom que nós temos esse recurso para continuarmos conversando mesmo à distância, né? Que a distância só existe física, né, Edgar? Que se diga isso. sim, sim. Já foi dito que tempo e distância, tempo e espaço são ilusões, né, Mauro? Exato, Você, como é. professor de física, entende bem melhor do que eu o que significa, né? Sim, claro. Se levarmos um pouquinho, se pararmos um pouquinho para refletir como as coisas funcionam dentro da nossa mente, né? Como, por exemplo, imagina um matemático trabalhando, né? Aquelas equações e tal, que nós utilizamos tanto hoje em dia, né? Tudo no mundo assim, mental realmente, aonde as coisas existem de fato, né? Só que nós Sim, não as tocamos, então temos essa ilusão de que elas não existem e nós estamos é, utilizando com força todas essas ferramentas para nós podermos viver melhor, não é verdade? é Então, o mundo verdade, das Mauro. ideias, né, que ele praticamente é infinito, vamos colocar dessa forma, ele é real, ele existe. Muito. Nós o tocamos com a mente o tempo todo, estamos ali. Aliás, a nossa luta para nos mantermos mais equilibrados dentro desse ambiente mental, que é mais difícil, né, Edgar? E quando se consegue, a gente produz coisas muito boas, a gente é, é mais feliz, vamos colocar assim, né? Então, eu estou É, vivendo essa realidade com força e de um jeito benéfico, posso colocar dessa forma, né? Então, é, é real o que está acontecendo, pode ter certeza. é real. Com certeza. Esse assunto que você já levantou já vale uma palestra, né, Mauro? Já Então, vale uma palestra. pois Mas não é. vai ser hoje. Nós não Não vai vamos ser, falar não vai disso ser. hoje. Não. Não. Aham. Vamos começar, então? Vamos sim, Né? Edgar. Vamos fazer uma rápida prece? Acho que é útil, Claro, claro, claro. né? Podemos. Posso? Ô, Posso? Edgar, fique à vontade, claro, por favor. Muito bem. Então vamos lá. Convido a Vamos. todos a nos concentrarmos na grandeza da vida, na grandeza do amor do Pai, que é absolutamente sábio, absolutamente amoroso, cuida de todos nós, ainda sumamente ignorantes de tudo à nossa volta, de nós mesmos, das coisas que o Pai fez. E esse cuidado é sinônimo de amor, né? Permitindo que a gente progrida, que a gente prossiga na busca da felicidade, da descoberta de si mesmo e imediatamente também na descoberta do próprio Pai. A nossa gratidão, Mestre, a nossa gratidão, Senhor, por este cuidado tão grande,
a tal ponto que desconhecemos quanto é. Nós te agradecemos e pedimos para que cada vez mais a nossa gratidão se transforme em forma de agir e não se mantenha somente nas palavras. Obrigado por este instante e que todos nós percebamos muito a tua presença. Que assim seja. Que assim seja. Eu acho que é isso, né, Edgar? Gratidão, 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 gratidão. Né? É preciso que nós tenhamos, né, essa certeza de que nós estamos sendo cuidados, né, amparados. Essa certeza ela é fundamental e é triste porque eu coloco dessa forma. Quando você não percebe, né, o cuidado que o Pai tem conosco, não raro a gente se entristece mesmo e a gente para de caminhar, o que não pode, de jeito nenhum. Fiquemos em pé, vamos caminhando, às vezes sentindo dores, não tem problema, é assim mesmo, porque essa gratidão, ela é essencial. Não podemos abrir mão de jeito nenhum, Edgar. Então, nós temos um material lindo, vasto, maravilhoso para a gente poder consultar. E quando nós não compreendemos, as experiências estão aí para sermos submetidos a todas elas. Então, gratidão. Muito bem, meu amigo. Muito bem. Muito bem. Vamos, né, Mauro? Já que estamos falando de gratidão, vamos agradecer ao pessoal do Núcleo Espírita Segue a Jesus, aí em São Paulo. Nós estamos em Bauru, mas veja, que delícia a gente estar com eles em São Paulo, com cada um onde estiverem, né, por esse meio fantástico. Então, muito obrigado pelo convite que o Núcleo fez ao Mauro e a mim, e espero que uma horinha rápida na tarde acrescente a eles, porque sei que acrescentará a mim e ao Mauro também, né? Com certeza. Bem, o tema que nós vamos falar hoje é um tema vastíssimo, nós vamos colocar uma letra nesse texto gigante, é o trabalho íntimo de todos nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguma coisa desse trabalho tão grande, como o Mauro já comentou, no grande espaço de vida que é o nosso íntimo, né? Onde a vida verdadeira ocorre e que a gente precisa cada vez mais perceber que é lá que a gente existe, é lá que tudo acontece, os nossos sentimentos, nossos pensamentos e, na verdade, tudo que acontece. Acontece lá de fora, a gente joga para dentro e ali a gente vive, né? Nós vamos utilizar como texto de apoio um livro, né, do grande André Luiz, né, que trouxe para a gente preciosidades ainda a serem amplamente, profundamente compreendidas, né? Ele é muito mais do que apenas um repórter do mundo espiritual, né, que nos descreve o mundo espiritual para nós, muito mais do que isso. No entremeio das suas notícias, ele permite que outros espíritos, inclusive, falem ao nosso coração, à nossa mente. Né, Mauro? Inclusive, você tem até o livro aí, né? Tá aí à mão? Tá, mostra pra gente. Olha só. Uma versãozinha um pouco mais antiga, mas já tem uma nova, né? Uma capa mais bonita, mais colorida. E, aliás, recomendo a leitura, por favor. Quem não conhece. Inteirinho, né, Mauro? Inteirinho. Leia. E leia devagar, sem pressa. Né? Sem pressa. Nós estamos falando dos missionários, como todos viram, né? André Luiz, pelas mãos do nosso queridíssimo Chico, né? E nós vamos ao capítulo 4, de título Vampirismo. É isso, Mauro? Perfeito, exatamente isso. É um trechinho, né? André Luiz está sendo acompanhado por Alexandre, né? Um espírito mais elevado do que ele, sem dúvida alguma, né? Mais elevado que eu também, sem dúvida nenhuma, não é? E que traz durante todo o livro instruções para a gente pensar o resto da vida mesmo. Esse é um tema muito importante, né, Edgar? Como todos os temas desse livro são importantes, principalmente no que diz respeito a quem trabalha com essa área da mediunidade. Claro, vale para todos, porque o ensinamento moral é muito elevado e muito profundo em vários aspectos, mas há esse norte nesse aspecto de quem lida mais com a mediunidade, quem participa de reuniões mediúnicas. Aqui, nesse material, tem, então, assim, ensinamentos maravilhosos. E aí toca nesse detalhe do vampirismo, né? E, muito brevemente,
se faz uma referência com relação a estarmos doentes, né? Em que, claro, o André, ele é um médico, então ele tem esse viés desse ponto de vista científico, mas do ponto de vista material, né? Ele conhece, então, o organismo material, o veículo físico, e o Alexandre vai dar alguns toques para ele a respeito de algo equivalente, algo semelhante, porém, no nível espiritual, né? E assim como nós temos as doenças aqui, temos as doenças lá. Assim como nós temos os, digamos, os micróbios aqui, temos lá também, agindo de uma forma muito mais sutil, mas que reflete coisas assim muito perniciosas, dependendo do nosso grau, da nossa elevação, né? Que nós sempre vamos permitindo coisas desagradáveis que acabam acontecendo. Então, o Alexandre vai orientando ele nesse aspecto e ele vai ter essa percepção. E detalhe, Edgar, o André, ele vai perguntando, ele é muito questionador, né? Seria possível, né, que esses micro-organismos do plano espiritual, vamos colocar assim, são passíveis de contágio, né? De contaminação, como nós estamos vivendo essa realidade do Covid? Pasmem, é possível. Esse contágio existe, mas detalhe que a gente não pode fugir de jeito nenhum, ele só acontece quando nós assim permitimos. Então, muito brevemente, eu falei a respeito, é nisso que toca, claro, é muito mais profundo lá, mas essa que é a ideia, em que nós vamos permitindo, então, que fiquemos doentes do espírito, e lá nós temos essas doenças, claro, num nível mais psíquico, mais mental, em que realmente vamos nos contaminando, vamos contaminando, né? Então vai havendo um contágio nesse plano e, claro, vai afetar o veículo físico, com certeza, mas é claro que a discussão lá acontece mais num âmbito espiritual, né? É mais ou menos essa a ideia. Perfeito. O Mauro já deu uma pincelada nesse capítulo que é muito profundo e suscita 1000 ângulos para a gente discutir, né, Mauro? 1000 ângulos. Sim, sim. Nossa, isso. Você citou alguns, já deu uma vontade de falar de todos, mas não vamos falar. Não vai dar tempo. Não vamos. Né? E a gente pensou um momento que o Alexandre está falando com o André, a gente não vai falar o texto inteiro, seria desnecessário, mas a gente pensou algumas frases, né, que eu e o Mauro vamos explorar. Posso começar por uma, né, Mauro? Por favor. Tá, então a primeira desse tópico diz o seguinte, o Alexandre falando para o André e, portanto, para nós. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras do bem viver. Olha só, né? Olha, ele está dizendo lá do começo, quando surgiu a razão humana, né? Quando começamos, já no reino hominal, né? No reino do homem, né? Como deixamos de ser princípio inteligente, nos tornamos já espíritos, a nossa razão desponta e imediatamente a ideia de Deus, que surgiu, porque é inata, porque faz parte de nós, né, já coloca princípios religiosos. Pelo simples fato, e isso é um espanto, às vezes, pelo simples fato de termos uma paternidade divina. De todos nós estarmos ligados pelo fato de termos o mesmo Pai. É muito curioso, né, Mauro e todos, que um único item, uma única questão, seja um terremoto de diferença, né? Seja uma imensidade, faz toda a diferença. Justifica, explica a necessidade da fraternidade, né? E por isso que ele diz que estabelece regras do bem viver. O fato de estarmos ligados, o fato de termos um ponto em comum, sermos da mesma família, né, estabelece regras do bem viver. Por que eu vou te ferir? Alguém tão próximo, alguém ligado a mim, que faz parte da minha família, né? Então, é muito curioso o poder dessa questão, na verdade. Ela cria todas as questões religiosas partem disso. É verdade.
E você vê, e a religião, ela vem realmente, é como esse bálsamo, é como um presente, né? Nas definições que se utiliza de religião, eu gosto muito dessa conexão com o Pai, do religar e tal, que sempre É, se comenta por aí, né, Edgar? E realmente essa conexão que nós precisamos manter com o Pai e que tem que ser estendido entre nós. Mas esse ponto que você toca da fraternidade, do bem viver, do bem conviver, eu já disse a você, meu amigo, que eu diria que esse é o único problema nosso, não foi? Né? O é único verdade. problema que nós temos não é doença, não são as guerras. Olha, você já entendeu que eu já falei isso para você várias vezes. Não é doença, não são as guerras, não é o Covid. Não, o nosso único problema, posso resumir, é a convivência, né? Porque a É, partir do momento que a gente aprende a conviver, e a religião ela faz essa busca, né, de tentar aprender a conviver melhor com os seus, com a comunidade, né, enfim, com o máximo que você puder. E isso é claro que é essencial, é preciso que a gente entenda bem isso. Então, essa dificuldade que nós temos de conviver com o diferente, com o que pensa diferente, com aquele que não concorda comigo, é justamente aí onde surgem, então, as primeiras desavenças, né? Onde surgem, então, os primeiros pontos de tensão, em que, ao invés de resolvermos, muitas são as vezes que nós aprofundamos o problema. E quando nós aprofundamos o problema, mas não resta dúvida, isso vai gerar muitos problemas e muitas dores também. E é. que vão se estender aí durante anos para que a gente possa corrigir cada uma delas. É claro que há sempre aprendizado em cima disso daí. Agora, para nós que somos espíritos ou reencarnacionistas, vamos colocar assim, o problema se torna Sim. ainda mais sério, porque você tem a consciência de que esses problemas às vezes vão de uma encarnação para outra e é preciso que se acerte isso. Por quê? Porque o problema é esse. Então, a convivência fortemente relacionado com aquilo que a gente está tentando entender e tem muita dificuldade, que é o amor, né? Eu diria que o amor, vou tentar um outro conceito, diga, seria Ah, o óleo que nós colocamos nas reações para que não tenha muitos atritos, né? daí na engrenagem, para ela funcionar. Isso, exatamente, né? Então, para que uma É, engrenagem toque outra, para que haja uma harmonia, para que a gente consiga funcionar nessa máquina, né? Que é todo esse universo que nós fazemos parte dele, a obra-prima, como você costuma dizer, é preciso que a gente é. aprenda a ter essa boa vontade de conviver bem, né, Edgar? Então, a Sim, religião, não resta dúvida que vem para besuntar nesse aspecto, né? Não é, é isso? é verdade, é verdade. O interessante, né, Mauro, explorando só mais um detalhezinho desse Hum, ponto, é que a gente pensa que as questões da religião são deveres nossos, uhum, né? E você sabe que, depende do nível de maturidade, precisa ser um dever, sim. tá? Uhum, Mas nós já somos capazes, nós, a grande maioria da humanidade, no meu entendimento, nós já somos capazes de compreender que não é um dever. A fraternidade, antes de ser um dever, ou depois, não sei, ela é extremamente benéfica a quem a tem. uhum, perfeito. Benéfica. Uhum, Veja, cada vez mais nós vamos compreender, estamos compreendendo, de que estamos interconectados. perfeito. O que isso significa? Significa que o que acontece com o outro me afeta. Ponto. Uhum, isso. E a globalização vem mostrar isso, né? Usemos a pandemia. Sim. Alguém contraiu um vírus do outro lado do planeta. Uhum, Isso me afetou, te afetou, afetou a todos nós, o mundo inteiro. Alguém precisa de mais alguma prova a respeito da questão da interdependência? Alguém precisa? Para a gente pensar. Nós somos interdependentes. Então, a gente precisa ser, pelo menos, inteligentemente egoísta. Porque a gente tem sido egoísta de forma bem burra. Né? Então, assim, eu preciso que você esteja bem, para que eu esteja bem. Isso é ser inteligentemente egoísta. É vantajoso. É vantajoso. Então, por quê? Porque como nós estamos ligados pelo Pai,
estamos todos ligados como se fosse tudo uma grande rede, cada um de nós fosse nós desta rede, o que nós fazemos afeta um e outro. Agora, isso precisa ser colocado, né, para quem tem esse entendimento. Então, supomos que eu e você, e todos nós que estamos aqui nos ouvindo, temos esse entendimento, né? E a responsabilidade é muito profunda quando a gente vai para a questão de pais criando filhos, espíritos reencarnantes, né, com suas necessidades, onde a ideia verdadeira, profunda, elevada do pai faz toda a diferença, como nós acabamos de colocar, né? Então é muito grande a responsabilidade dos pais, mas eu não devo me ater a eles. É muito grande a minha, a sua, de cada um de nós que convivemos, nos relacionamos intensamente no nosso dia a dia e na forma como a gente age, no que a gente pensa, na forma como a gente lida com cada uma das situações e cada um dos desafios da vida, nós estamos explicitando ou não como é a nossa ideia religiosa, como a gente enxerga, como a gente já entende a ideia do pai. Então, extrapola a questão da criação, da educação familiar dos pais e vai para todos nós. Essa responsabilidade é profundamente grande. E do que nós estamos falando? Eu só queria falar mais uma palavra para te passar. Nós estamos falando de uma visão de mundo. A ideia religiosa, a presença do pai nessa história, né, ela cria uma visão de mundo. Existe uma palavra para isso chamada cosmovisão. Existe uma forma como eu entendo tudo. As relações, de onde eu vim, meu futuro, o nosso futuro, quais são as leis que fazem com que os processos funcionem, o que acontece dentro de mim, fora de mim, as relações entre um e outro. Essa é a cosmovisão, essa é a visão de mundo. Essas são as ideias que religiosas. Né? E nós precisamos passar isso para as pessoas, porque isso evita as depressões, os suicídios, as tristezas, o tédio, evita muita coisa. Puxa vida, Edgar, é gostoso ouvi-lo. Muito bom. Obrigado. Mas olha, Edgar, como nós convivemos já há bastante tempo e conversamos muito, você conhece muito de alguns pontos de vista meus, né, Edgar, que nós dividimos bastante. E algo que é muito caro para mim é falar das minhas relações mais pessoais e claro, isso para refletir, né? Achar que todos somos iguais, a coisa não é assim. Mas a partir dali, cada um pensar a sua maneira e refletir e ver o que você consegue ganhar a respeito disso e como que você melhora a sua convivência. Porque a luta aqui é essa, convivência, né? Então, hoje, cara, quando eu olho para os meus pais, né? Quantas vezes já não falei isso para você, meu amigo? Eu olho para os meus pais com uma admiração tão grande. E outra coisa que me ocorre, das muitas que me ocorre, eles são falhos, são cheios de defeitos, altos e baixos. E aí eu penso, mas se esse cara é meu pai aqui encarnado, se esse cara aí, atrapalhado do jeito que é, complexo do jeito que é, cheio de preconceitos e tals, conseguiu me ensinar tantas coisas boas, né? E o mais legal, eu consigo hoje parar e observar isso, apesar de todas as diferenças e falhas, incongruências e erros e acertos, você para e observa aquilo que deu certo, você percebe que está tudo certo, está tudo no caminho, está correto. Em que o seu pai experimenta o que é ser um pouquinho do pai, que o nosso pai é Deus, né? Então, cada vez que vamos passando pela experiência de sermos pai, vamos experimentando um pouquinho o que é cuidar de alguém, né? Apesar das nossas grandes dificuldades. Então hoje eu gosto muito de fazer esse exercício, Edgar. Olhar para o meu pai e para a minha mãe e ver as virtudes. E ver as mazelas. Ver o que deu certo. Ver o que deu errado. E perceber que saiu todo mundo ganhando. Porque quando você percebe isso, que na tua família é assim, você precisa entender que lá fora é assim também. Que as pessoas vão acertando e vão errando. E às vezes muitas pessoas não querem fazer errado, mas vão fazer porque ainda não aprenderam a fazer o certo.
né? Não que elas queiram fazer errado, veja. E muitas são as vezes que a gente não tem a menor paciência de querer observar isso. E quando você não tem a É, paciência de querer perceber isso, acredite, você sofre junto. Não é? Então, ao invés de facilitarmos a convivência, vamos dificultando a convivência, porque nós esperamos do outro uma coisa que nós mesmos não temos para oferecer. não Não é temos. verdade? Então, essa E conexão que isso é uma você fez encrenca, né? não é? Não Isso é uma é? encrenca. E é forte isso em nós, né, Edgar? Puxa, é É. intenso isso em nós, né? Bom, se você não quiser colocar mais nada, eu gostaria de avançar no próximo tópico, pode ser? Vai lá, Tá. ótimo. Isso. Então, assim, logo na sequência ali do que você levantou, e aí a gente se segura para não falar muito para caber no tempo, né? Vem a É, problemática, Edgar, da intelectualidade, né? Do nível intelectivo que cada um de nós vamos alcançando, isso é ressaltado também no livro-texto, né? sim. E também é uma coisa que me deu muito nó na cabeça, discutir muito isso com você, que é a seguinte: como pode alguém tão intelectualizado gostar de boa música, ter um bom gosto, ser insensível ao outro, não ter empatia pelo outro? É algo assim até irônico de se pensar, porque se eu vou me intelectualizando, naturalmente eu estou apreciando coisas de maior sensibilidade. Então, por exemplo, eu ouço música clássica. Para você apreciar aquilo, tem que ter um certo nível de sensibilidade. Eu observo um quadro e eu compreendo aquele quadro. Eu entendo, eu me emociono com ele. Tem que ter um certo nível de sensibilidade. Pois é, e com o outro? Qual é o problema? Não é? Então, essa era uma questão que me afligia muito. Claro, hoje eu entendo um pouco melhor, porque em tudo a gente nunca entende, né, Edgar? Não, Vamos combinar, tudo né? não. A gente É, vai vamos. tocando em alguns detalhes É, ali que mais ou menos nós vamos entendendo. Aí vem esse desequilíbrio entre o moral e o intelectual, né? Então, é, Alexandre ressalta bastante isso para o André, né? Então, quando nós nos tornamos intelectualizados, criou-se um problema logo em seguida. Nos tornamos soberbos, né? Achando que nós somos donos da verdade. Eu noto muito claramente isso, Edgar, como professor. É claro, eu não estou fora do balaio, eu sou assim também. Mas como professor, eu percebo muito claramente, numa sala ali vai de uns 30 alunos, né? uhum. E sempre ressaltando que tem as exceções, alguns alunos que percebem que ele é um pouquinho mais rápido do que o outro, ele começa a ter um comportamento de superioridade. Mas ele não se dá conta de que aquele a mais que ele sabe do coleguinha dele está muito, 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 muito distante do professor, por exemplo. Por Por exemplo, hein, ó, exemplo. eu estou Por aqui exemplo. filosofando muito baixo. E ele já se Aham. comporta como alguém que está acima da média. Não está acima daquilo ali que ele está observando, né? Então nos colocamos numa posição de soberba, de arrogância, e isso dificulta demais a nossa convivência. É preciso que a gente tenha esse olhar para conosco, essa reforma íntima que você tanto insiste, que eu insisto também, que é preciso que a gente busque, né, Edgar, de olhar para si mesmo e se perceber, né, o que realmente você é. E quando você percebe que você é um pouquinho melhor do que outras pessoas em um aspecto, né, em que você vai se colocar numa posição de superioridade, pode que um pouco mais adiante você leve um tombo tão grande e você não percebeu nem de onde veio a pedrada que você levou, né? Isso É acontece. verdade. E quando você é mais Sim. cuidadoso, você presta um pouco mais de atenção, quedas são evitadas, né? Você acaba São. sofrendo menos, porque realmente esse problema da intelectualidade, ela mexe ainda muito comigo, viu, Edgar? Demais, demais comigo. Mas já clareou um pouquinho, e quando você percebe que realmente você tem que se perceber e ver aonde são os seus potenciais, suas mazelas, e perceber que o outro talvez não saiba tanto quanto você um tema, ele é muito melhor que você em outros. E um vai Sim. precisando do outro, um vai ajudando o outro, um vai trocando informação com o outro. Falo aqui da lei da sociedade, em que essa identificação que nós temos com a qualidade do outro e com a mazela do outro é bom. Só é preciso que nós saibamos a fazer esse trabalho, né? Me foge a palavra, Edgar. Quando você vai num lugar assim, triagem. Triagem é a palavra. Você tem que fazer uma triagem, não é?
Observar com mais... tem que ter paciência para enxergar as qualidades do outro, as mazelas do outro, perceber em você também, e perceber que está todo mundo aqui aprendendo, estamos todos no mesmo barco, apesar das diferenças num ponto A, num ponto B, maior e menor grau. Acho que essa que é a ideia, Edgar. Eu defendo esse ponto de vista. Perfeito, Mauro. E você sabe que isso que você tocou, tem tudo a ver com o tema na questão do trabalho íntimo de todos nós. Sim. Eu penso sobre isso da seguinte forma, vamos ver o que vocês acham. Nós nos acostumamos ao longo da nossa história, quando eu falo história, eu estou falando da nossa história, tá? Não dessa existência, né? Da nossa história inteira, né? Nós nos acostumamos a se defender. Ao bater, levou. Tá certo? Então, todas as vezes que eu consegui uma arma melhor, eu crescia. Tá certo? Eu tô com uma lança mais comprida, uma flecha mais longa, qualquer coisa que me ajudasse numa supremacia, né, no domínio sobre o outro, isso me dava mais segurança. E nós aprendemos isso desde o lado do animal. O animal que rugia, que tinha mais músculo, que era maior, que parecia maior pelo menos, ele tinha vantagens evolutivas, né? E nós trazemos isso como uma tendência. E eu estou explicando dessa forma para que a gente veja que não há o mal, que há uma justificativa para tudo. Nós trazemos uma tendência puxa, se eu tiver mais ferramentas, armas, eu vou estar mais seguro, eu vou estar à frente dos outros, eu vou ter mais chances de sobrevivência, de conseguir as necessidades mínimas, etc. e tal. O tempo passou, né? 40, 50 mil anos passaram, 60 mil anos passaram, desde que a gente começou a pensar, talvez, né? Não sei, né? Um chute talvez. E hoje a gente percebe que as armas são outras. Nós precisamos cada vez menos da força física, né? Mas ainda está dentro de nós a ideia de que nós precisamos de ferramentas e de armas para estarmos seguros. Penso que hoje em dia a intelectualidade é considerada uma grande arma, né? Então, se eu sei mais, eu domino mais. Sim, dentro de um determinado nível, isso até é verdade. Até é verdade. Tanto que quem tem mais em conhecimento, vamos chamar assim, ou talvez até tenha mais títulos, né? Seja graduado, etc, etc. Jesus veio nos colocar que a verdadeira arma chama-se amor. Então, nós precisamos apelar para a lei da destruição, porque a gente precisa destruir dentro de nós, tudo isso é dentro de nós. Precisamos destruir conceitos que foram úteis e que nos trouxeram até aqui. Por isso são respeitáveis, por isso não podem ser condenados, não podem ser considerados menores. Menores sim, mas não podem ser considerados sujos, né? Negativo na sua essência. São úteis para aquela fase. Essa fase ou já terminou ou está terminando. E agora a gente precisa da arma da verdade, da arma do amor. Agora, esse trabalho de desconstrução e construção é absolutamente íntimo. Absolutamente íntimo. Então a intelectualidade, ela é sim uma ferramenta, mas cada vez menos uma ferramenta de domínio externo do outro e cada vez mais há de ser um domínio interno meu. Esse é o trabalho íntimo que a gente precisa, né? E olha, Edgar, tá se prepara, não é? Se prepara, ou que todos aqui tenham a consciência de que a batalha é enorme, não é? Porque essa batalha da intelectualidade utilizada a favor de si mesmo com relação à reforma íntima, né, vai exigir, está exigindo muitas das nossas energias, né? Mas você vê que interessante, está exigindo muito da nossa energia, essa é uma discussão que já tivemos também, porque nós canalizamos mal a energia, né, Edgar? Nós gastamos muita energia, a eficiência que nós utilizamos é muito baixa, né?
É muito É, baixo. Então, quando melhoramos a eficiência, gastamos menos energia para atingir melhores objetivos, né? Então, o perfeito. desprendimento, o desperdício de energia ainda é muito grande. E por isso as É. dores, as angústias, as ansiedades que nós temos, por quê? Porque não sabemos canalizar direito essas energias. Agora, uma coisa que você já comentou tantas vezes, Edgar, eu quero ressaltar mais uma vez aqui, é essa falta de boa vontade que nós temos, né? Porque parece que está logo ali, né? Tem muita coisa para E está, fazer. Mauro. Sim, tem muito trabalho para fazer. É verdade que o caminho ainda é longo, mas o que é necessário para se começar, para fazer num primeiro passo correto é logo ali, é pertinho, né? Está ali ao seu alcance, é esticar a mão e tocar. Mas essa nossa má vontade de evitar aquela coisa que é tão boa para nós, em que nós lutamos para não chegar até ela, né? Que faz com que o nosso trabalho se torne mais árduo, o caminho mais cheio de espinhos, né? É a luta, como é que você diz, Edgar? Diante do banquete passando fome. É bem essa Então, realidade mesmo, né? Porque é. já se percebeu, Edgar, acho que não se dá para generalizar, é verdade, mas muitos de nós já percebemos que quando se compra um carro, a felicidade dura muito pouquinho. Não é? É efêmero demais. E assim Basta é uma com voltinha na muitas e rua. muitas e muitas e muitas coisas. Agora, há coisas que têm muito valor. Essa semana Sim. conversávamos a respeito de um texto ali no livro de Mateus, né? Aquele que o Emmanuel escreveu, vários e vários foram reunidos num livro só, né? É uma partezinha lá que estava falando a respeito disso, né? Então, quando você conquista, por exemplo, um pouco mais de paciência, isso sim tem muito valor. Quando você conquista um Nossa. pouco mais de benevolência, um pouco eu tô falando, hein? Isso sim tem muito Uhum. valor. E um pouquinho que você adquire faz uma grande diferença. É tão verdadeiro isso que às vezes você fica até meio esquisito, meio estranho no meio da comunidade, né? Poxa vida, essa pessoa é tão boa, né? E ela parece ser estranha ali, o que deveria ser normal, deveria ser a regra, Sim. né? Essa pessoa é tão paciente, não é? Tem um leque de paciência tão grande, uma amplitude de paciência grande, né? Então, acaba parecendo estranho, o que na verdade deveria ser a regra. Mas tenha certeza que essa pessoa, ela vive melhor. Ela é mais tranquila com as problemáticas. Ela vive de um jeito Sim. mais leve. Então ela está no caminho correto. Então o belicoso, né, Edgar, que está em nós ainda, essa sensação da guerra, da disputa, do conflito, né? A belicosidade mesmo, Sim. né? Então é uma coisa tão enraizada em nós, você disse É. muito bem, que a gente traz à tona o tempo todo, né? Então a disputa, eu quero ser melhor que o outro de um jeito ou de outro, mesmo que às vezes de um jeito que você não está percebendo, meio no instinto, você está fazendo isso pode gerar muitos problemas. Mas é claro, Edgar, diminuir a intelectualidade não se pode fazer. Em nenhum Não, momento se diminui a não, intelectualidade no livro dos Espíritos, por exemplo, né? não. Lá se fala muito do desequilíbrio entre o moral e o intelectual. Agora, é claro, os dois andarem juntos é perfeito, né? Eu fico imaginando, Perfeito. Edgar, os engenheiros do plano espiritual elevado, imagina o nível de intelectualidade que eles devem ter para confeccionar tudo isso para nós aqui, Sim, né? não É tenha claro que dúvida. extrapola muito. Então, o conhecimento é importante, é essencial. Veja quantas dores nós já aliviamos por conta da intelectualidade, né, É Edgar? verdade. Puxa Sim. vida. Só um detalhezinho eu convenço todo mundo. Anestesia, não é? Sem dúvida. Anestesia, Graças que não existe. é? E como que a gente consegue resolver tantos problemas, não é? Com esse tipo de É. medicamento que foi confeccionado por intermédio de uma intelectividade da nossa parte que nós Sim. desenvolvemos, né? E claro, É. infelizmente a gente acaba aprontando também, mas quantas coisas boas já fizemos, né, cara? Quantas coisas Sim. boas. Então, canalizando a energia de um jeito mais positivo, né, Edgar? E olha, Edgar, agora indo para um ponto aqui que também. Essa acho que é a dificuldade de todos nós, com certeza, né? Que essa falta de visão que nós temos, das experiências que nós estamos passando, muitas difíceis, muitas dolorosas, que estão fazendo um bem tão grande para nós e nós não conseguimos
perceber o benefício que isso nos traz, né, Edgar? Então eu já fiz uma vez também no Livro dos Espíritos, eu estava lendo, agora não vou lembrar em que momento. Qual que é a visão de um anjo da guarda, por exemplo, de lá para cá? Né? Então, dá o exemplo aqui que você já me viu colocando esse exemplo, então, para os demais aí. Então, você está aqui passando por uma dificuldade, vai de ordem de saúde. Você está acamado e você vai ficar muitos anos ali, porque você está passando por uma situação em que não tem como sair mais dali. Não desejamos isso para ninguém, e nenhum de nós que não está nessa situação quer estar numa situação como essa, né? Tá, mas vamos lá. Do nosso ponto de vista, nossa, quanto sofrimento, puxa vida. E claro, não deve ser realmente muito fácil passar por momentos como esse, até mesmo porque as pessoas que estão ao nosso redor acabam sofrendo também. Ok? Ponto. Vamos para o plano espiritual agora. Olhando de lá para cá, não é? Observam, veja, esse meu tutelado, não é? Olha como ele está aprendendo a ter paciência, ele está conseguindo, ele não está revoltado, ele está sofrendo sim, mas veja como ele está conseguindo lidar com isso. Veja como ele consegue analisar a situação, às vezes ele consegue até acalmar alguém que está cuidando dele. O plano espiritual, Edgar, não tenha dúvida, faz festa. Veja, ele está conseguindo. Faz. Olha como é a inversão, como a visão é diferente, né? Então, e nós temos muita dificuldade em entender que passar por essas situações, né, só nos trazem só nos traz bons resultados. Agora, claro, né, Edgar, que se diga aqui, é importante pontuar. Para quem consegue aproveitar a experiência, para quem consegue ressignificar a experiência, para quem consegue tirar benefício da experiência. E muitos conseguem, né, Edgar? Claro que outros não, eu entendo isso, né? Estamos aprendendo, mas olha a perspectiva do mundo espiritual qual é. E nós temos a dificuldade enorme de entender as propostas educativas de correção de rota que o Pai nos propõe. Não é isso? Me permita ser duro agora. Você vai ser mais, né? Não, eu nem fui ainda, eu acho. Então vem. Né? A gente não quer entender. Não quer. Não quer entender. Somos aquela criança mimada que Verdade. faz rebeldia, que faz o seu mimimi e fala, não vou desse jeito. Né? E aí, não há castigos. Mas há as consequências naturais. Deixa eu fazer um parênteses rápido. Nós temos mais ou menos 7 minutos. Ah, você vê. Como passa Estamos aquecendo aqui, né, Mauro? Estamos aquecendo. Nós estamos acostumados a 2 horas conversar, 2 horas e meia, né? Verdade. 50 minutinhos. Mas, veja, não acho tão ruim. Quer dizer, acho ruim no sentido que eu gostaria de ficar conversando mais. Uhum. Mas existe um benefício de termos pouco tempo. Que nós começamos pelo fundamental. A nossa conversa hoje foi do fundamental. E eu acho que todos nós precisamos muito do fundamental. Uhum. O fundamental fundamenta, como diz o nome. É base, alicerce desse edifício. E apesar da gente praticamente ter conversado hoje a respeito da paternidade divina, da interdependência entre nós, da importância da intelectualidade, da moral, que nos falta mais. Esses pontos, cada um deles, ainda não estão suficientemente assimilados e trazidos à nossa realidade do dia a dia. Por quê? Porque a gente ainda está relutando. A cada ação, praticamente, nós tentamos negociar com o Pai que talvez a gente não precise mudar tanto. Talvez que a gente possa fazer uma caridade ali, entregar uma cesta básica lá, né? Calar lá dentro de casa a hora que alguém disse não sei o quê, e que a gente já fica quase um santo. Quase nos tornamos um espírito elevado, né? O que é uma grande ilusão, né? Porque nós precisamos querer mudar. Por isso que eu gosto tanto do fundo do poço, você sabe, né? Perfeito. No fundo do poço a gente quer. A gente irá querer.
a gente vai verificar as imensas vantagens da mudança, né? Aquilo que era dificílimo lá em cima, no poço, lá no fundo fica tão fácil, desejável até, né? Exatamente o que tem acontecido na pandemia, onde tantas coisas dificílimas não eram feitas e hoje são feitas, né? Perfeito. Por quê? Porque é muito pior não fazer, muito pior, né? Esse é o grande trabalho, né, Mauro, do mundo íntimo. Perfeito. A gente precisa considerar por que não queremos. A gente ainda, às vezes eu acho, Mauro, não sei se eu já te disse isso, eu acho que às vezes a gente vive competindo com Deus. A gente vive querendo mostrar quem é que manda. Ele ou nós em nossa própria vida, né? A gente vive tentando enganá-lo, né? A gente fica tentando ser mais esperto que ele, né? É uma criança sem noção. É o que somos quando a gente faz isso, não é? E seria tão mais fácil, tão menos doloroso, né? Por isso a gente chega à conclusão que essas adversidades, como acabaram de colocar aqui nos comentários, Sim. elas são absolutamente necessárias. São. Nós precisamos delas para que elas nos despertem, né? Para que elas... Por isso, como você disse, o anjo da guarda, na hora que vê a gente na cama, lá, meses, anos, diz assim, ele está indo muito bem, né? Olha como ele é menos duro com as pessoas e com ele mesmo. Olha como ele tem mais alguns milésimos de paciência. Está sendo muito proveitoso. Ele ganhou 2 gramas de paciência, né? E, Mauro, o seu exemplo foi muito, muito significativo, porque talvez a nossa grande necessidade, além do fundamental que a gente já disse, seja nós precisamos olhar, mudar a perspectiva. A nossa perspectiva tem que ser de lá para cá. A daqui para cá mesmo, ela é ilusão total. Ela é falha, ela é limitadíssima. A vida verdadeira, o que está acontecendo de verdade, é que nós estamos inseridos num contexto educativo e nós precisamos querer se educar. E para isso você precisa olhar de lá para cá. E nós já somos capazes, hein? Só não queremos. Perfeito. Concordo com você. É isso mesmo. Crianças mimadas, né? Puxa vida, Edgar. Precisa acordar, né? Precisa acordar. Acorda. E às vezes o despertador dói. Sim. Né? O despertador... E olha, a gente no final, começamos agradecendo, Mauro, a gente precisa aprender a agradecer as adversidades. Elas nos despertam, elas têm o condão de nos mostrar quão grande nós podemos ser. Perfeito. Quanto de amor, quanto de capacidade de estender a mão, para si mesmo e para o outro, estão paralisadas, escondidas, absolutamente subutilizadas dentro do nosso depósito interior, que são reservas que o Pai colocou dentro de nós para uso na hora certa. Mas a gente precisa estar pronto ao trabalho de se construir, né? Esse trabalho que não vai nos trazer felicidade daqui a 1000 anos. Vai nos trazer mais felicidade agora. Porque, você usando a sua expressão, e eu já estou me encerrando, tá? Deixo para você. Você falou das engrenagens, e o amor é o azeite, é o óleo. O nosso trabalho é fazer movimentar essas engrenagens, né? E descobrir que nós vamos nos realizar. Nós vamos fazer parte do movimento universal. Nós vamos nos encaixar no movimento harmonioso do Pai. E suspeito, intuo, pressinto que é ali que está a felicidade verdadeira. Não essas felicidadezinhas medíocres que a gente está se acostumando a ter. Pois é, Edgar.
No filme que nós assistimos, nosso tempo está acabando realmente, né, Edgar? Né? É isso mesmo, né? Tá. Não Tá. apareceu nada aqui ainda, vamos até o final, Aham. mas vai acabar. Perfeito. Mas olha só, no filme de Paulo que passou há um tempo atrás aí, um filme, nossa, Uhum, um filme muito maravilhoso, fala ali a sim. respeito, né, em que alguém pergunta para Paulo o que é amor, né? Então ele dá um Aham, exemplo assim, simples, né, de que quando você enche a mão de água assim, eu acho que eu devo ter falado isso já para você. Você enche a mão de água assim, a água não para na mão, ela cai pelos dedos assim, né? não Então, para, não em para. alguns poucos momentos, muito rápido, muito sutil, assim, você sente algumas coisas boas. Ouvindo uma música, comendo alguma comida que te agrada, um momento bacana com um familiar. Mas eu tô falando de uma felicidade grande, mas que dura muito pouco. Sabe um ser tocado, que você chora naquele Sim. momento, o seu peito dá aquele aperto gostoso, gostoso, veja bem, e não sustenta. Né? Então, aquela É, felicidade, ela vai embora, ela se esvai, ela não dura. E é esta que a gente precisa aprender a manter. Só que para nós é, podermos aprender a manter essa coisa mais gostosa durante mais tempo, é realmente esse investimento nisso que nós chamamos de amor, que nós precisamos buscar de qualquer jeito. E que muitas vezes a é. gente geralmente jogamos contra para não conquistar nada disso, né? Então, já temos dentro de todos nós, Edgar, essas essências, esses pontos, essas sementes, elas Sim, estão todas ali. E nós as todas. sentimos. Nós as sentimos com. Não é com muita frequência, mas nós sentimos. Só que a gente não mantém. Nós não Não, conseguimos manter justamente por conta disso que está tão cristalizado em nós, né? Desses pontos que nós precisamos corrigir, que já são de séculos de convivência, onde o nosso investimento ainda é no material, no carnal, no inferior. E aqui nós colocamos dois pontos, né, Edgar, que é o sexo e o alimento, né? Nós sim, deturpamos esses dois pontos, né? é. Refinamos o alimento, não quer dizer que ele ficou bom. Não, Refinamos a maneira de sentir prazer, não quer dizer que ficou sim, bom. E isso vai não. distorcendo tanto e vai nos distanciando disso que é realmente bom. Então, quando a gente sente, é efêmero, é rápido, vai embora, não dura. E Sim, acho que essa é a não. busca que precisamos fazer. E tá ali, né, Edgar? Tá logo Tá ali, ali. né? Não, e você disse muito, muito, muito bem, né? Quando Ah, você fala de sexo e alimento, você está falando só de sensações, é. né? E as sensações não alimentam o espírito, não alimentam, né? Estamos acostumados a eles, essas Uhum. sensações, fazem parte fundamental da nossa história, da nossa evolução, né? Não, neles não existe nada de errado, nada de errado. Mas o Uhum. uso deles fora do parâmetro, fora do, da Da lei faixa de divina, né? harmonia, É. é, é, tudo que é demais sobra, tá Isso. certo? Tudo que é fora da faixa do equilíbrio é ruim, tudo. Né? Então, nós estamos sendo chamados já para vivermos sentimentos. E os sentimentos são muito mais duradouros. Né? Os Isso. sentimentos elevados são duradouros. Né? E, de novo, a questão da lei da destruição, que a gente precisa matar esse vínculo. Né? Uhum. E você sabe que a gente falava antes de começar, o tédio às sensações, Uhum. e o tédio é uma das coisas mais dolorosas de se sentir. O tédio. Imagina você ter tédio daquilo que era mais caro até ontem, né? Causa frustração, decepção, mas é um grande impulso a um recomeço, a um refazer, a um começar diferente, né? E ele está a nosso favor também, né? Uhum. Então, assim, tá tudo certo, tá tudo, né? Tá tudo caminhando, e seria tão bom que a gente usasse a nossa vontade a nosso favor, né, Mauro? Parar de brigar com Deus, com o outro, com a gente, e se colocar no caminho com alegria, com boa vontade. A Exato. gente, a gente ia se divertir muito mais. Uhum.
Muito mais. Ia sofrer muito menos, né? Nossa, quase nada. Quase Não nada. é? Sofrer. Porque tudo ia virar uma aventura, né? Uhum. Tudo ia virar uma aventura. Nem medo a gente ia ter mais, Mauro. Já pensou? Que coisa boa? Não é? Já É isso, pensei. né? Ué, Já pensei e a perspectiva me foi ótima, né? Agora claro, vamos colocar mãos à obra para chegar até lá, né? Esse é perfeito. muito importante. Claro. Bem, quer encerrar, Mauro? Quer falar suas últimas palavras? A gente tem Ah, 2 minutinhos só. olha, o que eu tenho para dizer, Edgar, bom, vamos conversar muito ainda, o que é ótimo, né, Edgar? Graças a Deus, mas Ótimo. antes de mais nada, agradecer imensamente pela oportunidade. Eu acredito, Edgar, que é preciso que tenhamos uma relação, uma conversa, um bate-papo. Vamos evitar as discussões, vamos alimentar podemos até fazer um diálogo, mas nada de embates verbais, coisas do gênero, que atualmente, Edgar, eu deixo aqui a todos e me comprometo também, e sei que é difícil, inclusive para mim, né? Evitarmos nas redes sociais, eu tenho dito muito isso, Edgar, alimentarmos ali as divergências, alimentarmos um ódio, alimentarmos a polarização que ainda faz parte do nosso país com uma intensidade tão grande, tão grande, tão grande, e que nós Sim, precisamos, todos precisamos nos comprometer, Edgar, a entrar nesse universo aí que está aí para ficar, ele não vai acabar amanhã, e que nós possamos participar de um jeito mais positivo. sim. Evitemos termos, palavras, jargões que já são gatilhos de polarização. Então é um pedido que eu faço a todos, vale para mim, eu insisto em dizer isso. Nós precisamos fazer o nosso país ser de fato a pátria do Evangelho. Não é? 15 É segundos, Mauro. paz. Né? Então, só agradecer, Edgar. Não tenho mais o que acrescentar, meu querido. É isso. Obrigado a todos também. 14 segundos. Mauro, alegria enorme estar com você, claro, né? Vamos, a gente agradece a casa que nos convidou e abraços, estamos encerrando. Tchau, tchau. Tá.